Olá, um ótimo domingo a todos que estão ligados no Agro Pantanal, neste que é o último domingo do mês de julho. No programa de hoje, vamos trazer novidades, hein? E boas demais! Tem muita informação sobre o homem do campo e tudo o que envolve o setor agropecuário em Mato Grosso e também no Brasil. Então, sejam bem-vindos ao Agro Pantanal, que está começando agora. E muito obrigada, viu, a você que está aqui pela primeira vez. Com certeza vai gostar. É para aqueles que já nos assistem, continuem com a gente. Então, olha só, pega a sua xícara de café bem quentinha ou a sua cuia de chimarrão, acomode-se na poltrona, na rede ou na cadeira. E vamos embora, viu, porque temos muitos destaques na edição de hoje. O governador Mauro Mendes assina ordem de serviço para a pavimentação da MT-010, que interliga o eixo norte-sul de Mato Grosso. Presidente da ProSoja, Fernando Cadore, se reúne em Brasília com o chefe da Sudeco para discutir desburocratização do acesso ao crédito para a construção de armazéns. E hoje vamos continuar na série do agroturismo que mostra as belezas do Pantanal mato-grossense. Com o tema Tributação, quem paga a conta? O 15º Circuito AproSoja inicia no dia 2 de agosto e vai até 13 de setembro, percorrendo 26 municípios e a capital mato-grossense. Nova Estiagem faz o nível do rio Paraguai a chegar a patamares nunca vistos antes. A situação é preocupante e vamos trazer todos os detalhes desta estiagem que castiga um dos rios mais emblemáticos de Mato Grosso. E no nosso quadro Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio o diretor de operações do IMAC, o Bruno Andrade. Ele vai falar sobre o valor bruto de produção, com destaque para a pecuária. E claro que aqui tem aquela receita saborosa que não pode faltar no Agro Pantanal. Temos sabores do Cerrado. Começamos a edição do Agro Pantanal deste domingo mostrando uma iniciativa um pouco diferente de produção na agricultura familiar. Estamos falando do segundo mutirão Vida Sustentável, realizado lá no sítio São José, no assentamento Jonas Pinheiro, que fica no município de Sorriso, na região médio-norte de Mato Grosso. Veja como a dona Giovânia e o Tiago, também os demais membros da família de pequenos produtores, aproveitaram os conhecimentos oferecidos pelos pesquisadores do CAT Sorriso, idealizador do projeto. A reportagem é de Valdir Pacheco. O segundo mutirão Cultivando Vida Sustentável, realizado no assentamento Jonas Pinheiro, em Sorriso, Mato Grosso, foi mais um sucesso. Um dia de muito conhecimento. O evento aconteceu no sítio São José. No sítio, uma diversidade de produção. E todo o trabalho é dividido entre mãe e filho. Para a dona Giovânia, foi prazeroso receber os seus vizinhos e amigos para mais um dia de troca de experiências. Isso para mim foi bem gratificante, porque eu sou muito parceira. Eu já fiz 2 dias de campo, hoje eu estou com o pessoal solidário, que é os vizinhos, um ajudar o outro. Eu já participei da primeira, hoje é a segunda aqui. Eu fico orgulhosa disso, porque eu gosto dessa parceria com eles. Eles me ensinam mais, tipo hoje o morango, botar a banana junto, né, o caulezinho da banana. Então isso, eu estou começando com o morango agora, bem pouquinho, vamos dizer. O que inspirou Tiago a produzir no campo é que, quando morava na cidade, procurava por produtos de hortas mais saudáveis e resolveu produzir o seu próprio alimento com a sua mãe. Começar um planejamento, um plantio e um cuidado para ter uma fruta saudável, um legume que conseguimos comer e não temos que ficar com uma doença futura. E isso foi a nossa inspiração, tipo assim, ter um exemplo com nós mesmos, com a nossa experiência na cidade mesmo. O professor Jair é um dos coordenadores e representante do CAT Sorriso, idealizador do projeto. É um processo aprender fazendo, né? Não é aprender em cima de uma tela, é aprender com a mão na massa,
a gente também ajudando a fazer as atividades. Então esse que é o objetivo principal. O objetivo principal é trazer força de trabalho, trazer coletividade, trazer solidariedade, trazer conhecimentos e com isso gerar um processo de motivação. Então é importante ter essa parceria com os produtores e os produtores que vierem participar também trazem suas informações, isso acaba a gente também aprendendo com eles, então é muito gratificante ter essa troca de experiências. O segundo mutirão realizado pelo CAT Sorriso e IDH foi de muita produção. O sol está indo embora, o dia está acabando, mas o mutirão ainda não acabou não. Os agricultores familiares vão receber agora uma capacitação sobre o manejo de substrato. Como preparar um substrato para ser usado na horta? Foi o assunto abordado pelo professor e pesquisador João Carlos da Escola Técnica Estadual de Sinop. Então hoje a gente conversou sobre manejo da banana, a gente conversou sobre cobertura de canteiro e na ideia de tornar a agricultora, o agricultor, o camponês, a camponesa independente, autônomo e aproveitar todos os recursos que ele tem no sítio, a gente vai tentar produzir um substrato com o que tem aqui. É diferente daquele substrato que você vai comprar na loja. Ele talvez não seja tão bom, talvez ele fique melhor, mas tem uma coisa que é significativa. Ele é mais barato, porque ele aproveita o que tem aqui. De Sorriso, no médio norte do estado, para o Agro Pantanal. Belíssimas imagens, né? É muito bom ver sempre a produção da agricultura familiar. E olha, quero até agradecer aqui as imagens belíssimas, viu? Do nosso repórter Valdir Pacheco, diretamente lá de Sorriso. Bom, e mudando um pouquinho de assunto agora, eu vou falar da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja. É que o presidente da instituição, Fernando Cadore, se reuniu em Brasília com o chefe da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o SUDECO. Ele falou com o Nelson Vieira Fraga Filho. O objetivo dessa conversa aí foi discutir a desburocratização do acesso ao crédito para a construção de armazéns e implantação de políticas públicas destinadas à diminuição do déficit da capacidade estática mato-grossense. E também participaram da reunião pela AproSoja de Mato Grosso, o diretor administrativo Natan Belusso, o coordenador da Comissão de Política Agrícola Tiago Stefanello e também o diretor executivo Wellington Andrade e o consultor Tiago Rocha. A associação, que atualmente representa mais de 7.400 produtores de soja e milho em Mato Grosso, mostrou ao superintendente a deficiência de armazenagem atual. O presidente da entidade apresentou os números que atestam que o estado de Mato Grosso só pode guardar aproximadamente 50% do que produz e que dentro deste cenário somente 30% estão em poder do produtor rural. Para Cadore, a questão da armazenagem em Mato Grosso é prioridade nos 3 anos da gestão dele. A partir do encontro, a AproSoja Mato Grosso vai subsidiar a SUDECO com informações técnicas atualizadas referentes ao tema, já que, de acordo com a própria SUDECO, a demanda é alta e dentro da entidade é possível sim construir juntos uma diretriz de política pública que vire regra. E a partir daí, não importa se o produtor é pequeno, médio ou grande, o crédito precisará estar disponível. Olha, uma questão muito importante, a gente já entendeu aqui que não existe capacidade de armazenagem dentro das produções e por isso a AproSoja levantou essa bandeira aí em busca de crédito ao produtor. Tomara que tudo dê certo, né? E agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto trazendo uma reportagem incrível. Vamos viajar, fazer um turismo magnífico, bem aqui pertinho da gente, hein? Eu te espero!
Opa, continuamos aqui com o nosso Agropantanal, que tá bom demais, né? Vamos falar de investimentos em Mato Grosso. É que na continuidade dos investimentos em infraestrutura no estado, o governador Mauro Mendes assinou uma ordem de serviço para a pavimentação da MT-010, que interliga o eixo norte-sul de Mato Grosso. O projeto vai atender um pedido de décadas na região e também um sonho antigo dos moradores e produtores rurais. As obras serão realizadas em 2 trechos da rodovia. O primeiro vai do entroncamento da MT-242 até o entroncamento da MT-222 em Ipiranga do Norte. Já o segundo vai do entroncamento da MT-222 até o distrito de Nova Fronteira, em Tabaporã. Vamos ver então como foi a visita do governador e da comitiva dele naquela região. Mais uma obra será iniciada através do programa Mais Mato Grosso. O governador Mauro Mendes assinou a ordem de serviço que dá o pontapé inicial para a pavimentação de 100 quilômetros da MT-010, que interliga eixo norte e sul do estado. O Mais MT é um programa que ele está sendo desenvolvido nos 4 cantos de Mato Grosso. Não tem hoje nenhuma região que não tenha obras importantes. Nós estamos chegando com diversas ações em todos os 141 municípios. O investimento total das obras é de R$ 93.500.000 e serão realizadas em 2 etapas. A primeira, do entroncamento da MT-242 até o entroncamento da MT-222 em Ipiranga do Norte. A segunda etapa será do entroncamento da MT-222 até o distrito de Nova Fronteira, em Tabaporã. É tudo recurso do FETAB, do Mais MT e da fonte própria do governo do estado de Mato Grosso, da fonte 100. Nós não podemos esquecer que aqui não tem só recursos do FETAB. Aqui tem recursos da fonte 100 do estado de Mato Grosso que o governador Mauro Mendes destinou à Secretaria de Infraestrutura do estado. O governo foi muito claro, não se lança obra que não tem recursos. A pavimentação dessas estradas atende ao pedido de décadas daqueles que trafegam por essas vias rotineiramente. Os caminhoneiros comemoraram a ordem de serviço dada pelo governador e ressaltaram a importância da obra. Eu que puxo aqui direto aí, ó, vai ser mais rápido, né? Que nem eu demoro lá da fazenda, lá eu demoro 2 horas. E sendo que meia hora daí, se tiver um asfalto, tá com meia hora eu já estou aqui no armazém. É uma boa notícia. Muito boa. É ótimo, muito bom para nós, que é motorista. Porque a gente sofre, né, poeira demais e estraga o caminhão, entendeu? O asfalto aqui vai ser muito bom para nós. Tem algo agora que vamos falar que não tá nada bom não, viu? É o nível do Rio Paraguai na estação de Cáceres, que está a cerca de 40 centímetros mais baixo que no mês passado e 22 centímetros mais baixo que no mesmo período de 2021. Números que apontam para uma seca, uma imensa seca, viu? E sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor doutor em ecologia da Unemate, Claumir Muniz. A gente vai ter uma conversa aqui virtual e ele vai explicar aqui para a gente quais são os impactos para o estado de Mato Grosso, para toda essa região, com essa grande estiagem que infelizmente está castigando demais o Rio Paraguai, né? Claumir, é só falta de precipitação mesmo? Explica para a gente essa situação. Bom dia para você. Bom dia a quem está nos assistindo. Realmente a gente está passando por um período bem crítico aqui na região de Cáceres, principalmente, né? Que é o início do Pantanal. E a gente sabe que passamos por um período longo sem chuvas e a perspectiva é que a gente ainda tenha, né, mais 2 meses, possivelmente sem chuva, e isso pode piorar ainda mais. Agora, Claumir, explica pra gente, a situação, ela hoje é semelhante a décadas passadas, já passamos, né, por longos períodos de estiagem, mas conta pra gente de que forma, o quanto o rio está sofrendo neste momento, tem alguma semelhança com situações que já ocorreram? Luciana, a gente pode comparar o período de estiagem que a gente está passando agora com o que foi observado na década de 60. Então nós tivemos na década de 60, né, no final dos anos 60 aí, o rio realmente muito baixo.
e hoje nós temos dados abaixo da média histórica para esses períodos aí, né, de 1965 até 2021. Mas a gente não precisa ir longe. Se a gente comparar os dados de 2021, hoje nós temos aproximadamente aqui na região de Cáceres 65 centímetros na régua da Marinha do Brasil, né, que faz a coleta dessas informações. No mesmo período, em 2020, isso estava em 92 centímetros. Então, 2020 também tivemos poucas chuvas. E se nós compararmos com 2019, nós tínhamos 145 centímetros de água, bem mais do que o dobro. Então, isso é preocupante, tá? Já tivemos períodos longos de estiagem, mas esse que a gente está passando agora realmente consegue, do ponto de vista histórico, bater todos os recordes, e são recordes negativos. Agora, Claumir, a gente está vendo algumas imagens aí chocantes, viu? É impressão minha ou tá dando para atravessar o Rio Paraguai sem nadar, a pé mesmo, andando por ele? Conta pra gente. Não, com certeza. Alguns pontos do Rio Paraguai você consegue atravessar. Tem locais, né, que, por exemplo, a cidade de Cáceres, ela é cortada por uma baía. Na baía você atravessa de um lado para o outro andando, mas mesmo no leito do rio, né, do rio principal, muitos pontos você não tem mais do que 50, 60 centímetros de água. Isso impacta inúmeras atividades, como o transporte de barcos, né, barcos que são utilizados para o turismo, e até mesmo pequenas embarcações que são utilizadas para pesca, seja pesca profissional, de subsistência, né, e também, né, essas pessoas que utilizam o rio para o lazer. Então está complicado e, como a gente observa, a gente está aí no mês de julho, ainda teremos agosto, setembro, outubro, e aí sim a gente espera que as chuvas se intensifiquem, amenizando esse problema. Bom, e durante esse período de estiagem, pelo que você está dizendo, ainda vai ter uma certa continuidade. Como é que fica a ictiofauna? Tem mortandade já de peixes? Como é que está a fauna e a flora aí ao redor do rio? Luciana, a gente tem, além desse período severo de estiagem, né, soma-se a isso os impactos referentes aos incêndios florestais que tivemos no final de 2020, começo de 2021. Já temos focos, né, de incêndios no Pantanal agora, nesse ano 2021. Então, quando você associa os impactos decorrentes das queimadas, que retiraram praticamente 30% da vegetação do Pantanal, mais uma pouca oferta de água, isso influencia com certeza a ictiofauna, né, o conjunto de peixes. De que maneira? Uma diminuição de oferta de alimentos, então muitas plantas que produziam frutos foram destruídas, então você tem uma diminuição da oferta de alimentos para esses organismos, não só os peixes, né, como outros organismos que vivem no ambiente aquático. Com isso, você também prejudica a reprodução, e ambientes onde a água estiver muito baixa, a gente vai ter problema no processo de migração desses peixes. Então a gente vai ter problemas significativos na oferta de pescado nos próximos anos por uma diminuição, né, da capacidade reprodutiva desses peixes, principalmente os peixes de interesse econômico, que são os migradores. Claumir, como a gente pode entender um pouquinho essa situação tão grave, né? Se trata apenas da falta de chuva ou também tem uma ação aí do homem? Como é que está a questão das nascentes, ou seja, da produção de água? É só falta de chuva que leva a uma situação degradante como essa no Rio Paraguai? Infelizmente, não é só falta de chuva. Nós tivemos em anos anteriores, né, também períodos prolongados de estiagem, né, sem chuva. Porém, hoje a gente tem um problema muito sério com a degradação, principalmente de áreas de cerrado, onde nascem os principais formadores de rios que compõem o ambiente pantaneiro. Então, nós estamos perdendo nascentes, veredas estão sendo destruídas, e isso se reflete no quê? Numa baixa oferta de água nesses pequenos tributários que abastecem grandes rios, como o Rio Paraguai, Rio Cuiabá, Rio Seputuba, Rio Jauru. Então, nós estamos colhendo, né, aquilo que, de certa forma, nós plantamos lá atrás do ponto de vista de uso inadequado do solo. Então, a falta de chuva é consequência disso também. Nós sabemos que a chuva que chega
na região pantaneira, ela tende a vir da parte amazônica. Então, o cuidado e a recuperação dessas nascentes, dessas áreas degradadas, é o início de uma longa caminhada se a gente realmente quiser ter de volta o nosso ambiente, né, no caso o Pantanal e os rios que o compõem, com uma característica que nós tínhamos antigamente. Agora, tem sinalização de recuperação dessas nascentes, Cláudio? Como está essa questão ambiental, políticas ambientais? Bom, eu posso falar enquanto Universidade do Estado de Mato Grosso, enquanto pesquisador. Existem sim inúmeras ações que estão sendo desenvolvidas e você falou uma palavra interessante, né? Produzir água. Nós temos que produzir água, nós temos que revegetar algumas áreas que foram destruídas, nós temos que recompor alguns aspectos ecológicos próximos a essas áreas onde a gente tinha nascente, e com isso a gente vai conseguir aos poucos. Infelizmente é uma ação que leva tempo, que depende de recurso financeiro, né? E a gente espera, com a ação de todos, o envolvimento principalmente da sociedade, né? Tomando consciência que todos nós somos responsáveis pela manutenção do ambiente de forma geral, tá? Então, a união de todos, com certeza a gente vai conseguir, com o passar dos anos, ir melhorando essa situação. Não pode deixar do jeito que está. A gente tem problema sério relacionado até mesmo à atividade financeira, né? Quando a gente fala em problema de falta de água em grandes rios, a gente tem que considerar também aquelas comunidades que vivem afastadas desses rios, que estão sofrendo hoje pela falta de água. Então, falar em falta de água no Pantanal às vezes assusta, mas alguns locais no Pantanal, neste exato momento, não tem água para nada. Está realmente sem oferta nenhuma desse elemento que é fundamental para a vida nesse ambiente. Cláudio, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa Agro Pantanal. Eu vou torcer aqui para que a chuva de fato venha, irrompa, né, termine com esse período de estiagem e também, né, chamar a atenção aí dos nossos representantes para políticas ambientais mais eficientes, que sejam capazes de fazer aquilo que você mesmo disse, viu? Produzir água. Obrigada, viu? A gente que agradece e realmente vamos torcer juntos aí, né, que nós tenhamos aí um período de chuva bem volumoso para, de certa forma, recuperar um pouquinho dessa beleza cênica que é o nosso Pantanal. Bom, gente, agora tem o nosso quadro Mito ou Verdade. Hoje a gente vai falar de um alimento que está na mesa da maioria dos brasileiros e que nessa época do ano, em função da escassez de chuvas que a gente acabou de falar, tem um aumento no preço, né? Eu estou falando aqui do leite de vaca. E o que muitas pessoas perguntam é o seguinte: o leite realmente pode auxiliar no sono? É isso? Vamos ver aqui se isso é mito ou verdade. Você vai ficar em casa pensando então em se o leite realmente auxilia no sono ou não. A resposta é logo mais. E agora você pode pegar aí caneta e também papel na mão, que chegou aquele momento que você tanto aguarda. Claro, os cursos e capacitações do Sistema Famato Senar. Anota aí então, viu, que está no ar a nossa agenda de eventos. Em Acorizal tem casqueamento e ferrageamento de equinos das datas de 2 a 6 de agosto. Informações pelo 65 9979 7974. Mais informações pelo e-mail sindiacorizal@famato.org.br. Aqui em Cuiabá tem curso de cortes especiais de carne bovina entre os dias 13 e 5 de agosto. Informações pelo 6536230554. E-mail sindicuiabá@famato.org.br. Em Campo Novo do Parecis tem aplicação de agrotóxicos utilizando pulverizador autopropelido entre os dias 2 e 6 de agosto. Informações pelo 6533822491. Tem também e-mail, é o sindicnparecis@sistemafamato.org.br. Eu sei que você anotou todos os cursos aí, hein? E atenção, é para fazer mesmo, porque você que ama o agro quer estar inserido nesse mundo. Então, aproveite cada capacitação.
E olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais Agro Pantanal para você. Vambora que o Domingão tá apenas começando, viu? Eu vou falar agora de receitas saborosas com soja, cinema, pipoca, recreação e a presença do mascote Sojito marcaram a primeira edição da rodada social do programa Agrosolidário, de iniciativa da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja. O evento foi idealizado no Sindicato Rural de Primavera do Leste no início do mês de julho, com o objetivo de proporcionar à comunidade conhecimento sobre a produção de grãos e também para evidenciar como esses alimentos podem ser inseridos no dia a dia das famílias de maneira simples e também bastante acessível. Ao todo, 31 crianças e 11 mães participaram desta primeira edição. O grupo foi selecionado pela equipe do Sindicato Rural com apoio da Secretaria de Assistência Social do município. Enquanto as mamães preparavam os hambúrgueres, bolo de chocolate, arroz doce e outras delícias, os pequenos se divertiram com o mascote Sojito no cinema AproSoja. E olha só, a segunda edição foi em Campo Verde, também neste mês de julho, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A organização agremiou cerca de 45 pessoas, viu, entre crianças, pais, muita gente aí para celebrar a equipe do Agrosolidário. Muito boa essa ação, principalmente nesse momento de pandemia, e sempre é preciso, né, ter mais ações solidárias. Bom, mudando de assunto agora, vamos para o nosso quadro especial, Turismo. Vamos então para o segundo episódio da terceira temporada da série Parques do Brasil, que apresenta o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. A expedição foi realizada em novembro. Vamos então contemplar as belezas que nos fazem lembrar da necessidade de preservação ambiental. A transição do período seco para o chuvoso
as condições climáticas mudam de repente. E a chegada de uma forte massa de ar polar trouxe umidade e névoa. No decorrer da manhã, o vento soprou com mais força e a paisagem foi se revelando aos poucos. E logo vimos uma infinidade de pássaros. Habitando colônias com vários indivíduos aparentados, as catorritas se comunicam o tempo inteiro. Esses animais possuem um repertório de vocalizações complexo, produzindo sons distintos de acordo com as situações que encontram. Quase tão barulhentas quanto as catorritas, as japoeiras também formam colônias grandes. E são conhecidas por imitar os sons de outros bichos. Um aracuã do Pantanal aguardava uma pausa no vento para subir até o topo da árvore, seu lugar habitual. Enfrentando a ventania, um suiriri cavaleiro se equilibrava. Descemos o rio Cuiabá. Eis que após uma curva surge a Serra do Amolar. Um conjunto montanhoso impressionante, formado há milhões de anos, antes da existência do Pantanal. Entre a serra e o rio Paraguai ocorrem diferentes tipos de vegetação. Na encosta da montanha, observamos uma floresta que perde quase todas as folhas no auge da seca. Nas margens abauladas e lagoas de águas paradas, as plantas aquáticas dominam. Elas se proliferam de tal forma que nem parece haver água ali por baixo. E assim formam os batumes, ilhas de plantas aquáticas diversas. O aguapé ou camalote é uma das plantas mais abundantes e nesse ponto registramos 2 espécies. Essa série de reportagem é um presentaço para você. Quanta beleza no nosso Pantanal. É por isso que a gente sempre tem que levantar a bandeira da preservação ambiental. Preservar aquilo que é nosso. Eu fico muito feliz, viu, de exibir imagens tão belíssimas assim. Eu tenho certeza que você também adora ver isso sempre aqui no Agro Pantanal. E olha só, o governador Mauro Mendes vistoriou obras de pavimentação e também construção da ponte que vai ligar os municípios de Porto dos Gaúchos e Itabaporã. Mauro Mendes também fez a entrega de 400 cestas básicas em Porto dos Gaúchos. Segundo o governador, trata-se de uma região de muitas potencialidades, que vai crescer ainda mais e terá também mais oportunidade de emprego. Dentre as inúmeras obras de infraestrutura que estão sendo executadas pelo governo de Mato Grosso, está a construção da ponte que liga os municípios de Porto dos Gaúchos e Itabaporã, região noroeste de Mato Grosso. Nesta quarta-feira, o governador Mauro Mendes fez uma vistoria no local para verificar o andamento dos trabalhos. Melhorando a infraestrutura, com pontes, com estrada, com asfalto, tenho dúvida nenhuma que essa região vai crescer mais, vai chegar agroindústria, isso vai criar
mais oportunidades, empregos, desenvolvimento e, acima de tudo, não é só para as carretas de soja, de milho passar, é para as pessoas andarem, para ir se divertir, visitar parente, amigos, procurar um hospital. É uma melhoria que vai trazer valor agregado, não só à atividade econômica, mas à vida das pessoas que vivem aqui nessa região. Foram investidos cerca de 18 milhões de reais. A ponte tem uma extensão de 240 metros e até agora já foram executados 82% dos serviços. A conclusão dessa obra será fundamental para interligar a MT-220 às MTs 325 e 170. Importantíssima, porque ela vai, a MT-220 ela vai se tornar uma artéria. Ela vai ligar toda a região do Vale do Arinos, na região de Juara, Juína, até a BR-163. Então, são obras que nos dão muita satisfação, né? Os prefeitos dos municípios de Porto dos Gaúchos, Vanderlei de Abreu, e de Tabaporã, Cirineu Moleta, reforçaram as melhorias que a construção da ponte sobre o Rio Arinos trará para a logística da região. É um sonho realizado não só pelo Porto dos Gaúchos, como pelo Vale como um todo, né? Porto, Novo Horizonte, Tabaporã, Juara, dependemos muito dessa ponte. Os produtores da região ansiavam muito por isso. E é um sonho que o governador Mauro Mendes está realizando aí para a população do Vale do Arinos. Você integra o Vale com o estado todo. Então estar celebrando, comemorando, e principalmente nós em Tabaporã. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto, viu, com mais Agro Pantanal para você. E fiquem ligadinhos porque a gente vai falar sobre a pecuária. Será que vai melhorar o preço da carne bovina? A gente vai responder daqui a pouquinho. Continue conosco. Olá, que bom que você voltou, porque eu estava aqui te esperando, viu? Tem muito assunto ainda. A gente vai falar agora sobre tributação. É um evento que acontece a partir do dia 2 de agosto até o dia 13 de setembro da AproSoja. O evento é considerado um dos maiores e principais da cadeia produtiva do país, idealizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho, a AproSoja, com o objetivo de levar informações e debates para todas as regiões do estado. Em agosto e setembro será realizado o 15º Circuito AproSoja em Mato Grosso. O evento é considerado um dos maiores e principais da cadeia produtiva do país e nesta edição traz o tema tributação, quem paga a conta. A gente vai mostrar os impactos dessa reforma tributária, o que pode causar, a consequência dela não vir com uma contenção de gastos também, que seria a reforma administrativa, né? Que não adianta a gente aumentar a arrecadação sem a destinação correta dos tributos também. O circuito percorrerá todos os núcleos da entidade no interior, com encerramento em Cuiabá. Vamos percorrer 27 municípios do estado, levando informação, levando as atualizações, né, da entidade e principalmente ouvindo o nosso produtor, ouvindo as demandas, né, ouvindo o que a base tem a dizer, as críticas e as sugestões. É um momento de interação, né, e de aproximação da diretoria da entidade, principalmente com os produtores, com a base. O circuito AproSoja começa no dia 2 de agosto pelos núcleos da região norte de Mato Grosso. Tá dado o recado, hein? O evento começa a partir do dia 2 de agosto. E agora, saindo um pouquinho do mundo dos grãos, nós vamos diretamente para a pecuária. Porque vai alcançar mais de 30 bilhões neste ano em Mato Grosso, uma cifra elevada e corresponde a um aumento de 25,77% em relação aos números de 2020. Uma projeção anterior também é mais elevada, viu? Com quase 3%. E tem um aquecimento da bovinocultura em todo o estado de Mato Grosso. Os dados são da terceira atualização do valor bruto de produção. E é sobre este assunto que nós vamos falar agora no nosso quadro Papo com Café. E para falar sobre estes números positivos da bovinocultura,
que se refere à pecuária mato-grossense, o Agro Pantanal recebe o diretor de operações do IMAC, o Instituto Mato Grossense de Carne, Bruno Andrade. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, a sua presença, até porque é muito bom a gente falar dados positivos da pecuária mato-grossense. Eu queria que você pudesse explicar para a gente o motivo, desses números tão elevados e o quanto isso é positivo para toda a cadeia, Bruno. Bom, o valor bruto de produção, que é calculado pelo IMEA, ele mostra basicamente o faturamento que as fazendas tiveram no ano de 2020 e a projeção para 2021. Os dados que foram levantados são realmente muito positivos, mostram um faturamento elevado em relação ao ano anterior e é importante para o pecuarista e também para a indústria frigorífica, mas é muito mais importante ao pecuarista, porque baliza o pecuarista as decisões que ele precisa tomar daqui por diante para conseguir garantir a sua margem e a sua lucratividade. Porque o valor bruto de produção, ele não mostra, não mostra a realidade do lucro desse pecuarista. Então, ele estar atento a esse faturamento, mas também a margem que ele pode obter com a sua produção, é muito importante. Então, esses dados que foram publicados, eles mostram o grande potencial do Estado em produção de carne bovina, em produção de animais, e mostra ainda mais o quanto que a gente consegue e pode conseguir crescer nossa produção nos próximos anos. Então, é um dado muito positivo, é um dado que já vem crescendo nos últimos anos e ele teve essa evolução muito por conta dos valores pagos ao pecuarista pela arroba do boi gordo. Agora, Bruno, você disse o seguinte, não dá para precisar o lucro exato do pecuarista, mas os números revelam que a pecuária no momento está bastante lucrativa, ou não é isso? Então, pode ser lucrativa, pode estar sendo lucrativa para a parte dos produtores, porque a gente precisa entender também que os custos de produção, eles também aumentaram. O bezerro, ele teve aí um aumento de preço na ordem de 70%. Uma valorização na ordem de 70% se a gente comparar o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021. O boi magro, que também é insumo para boa parte dos terminadores, também teve uma valorização expressiva na ordem de 68%. E o milho, que é um insumo muito utilizado na nutrição dos animais, teve uma valorização de mais de 80%, comparando o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021. Então, embora o faturamento do produtor possa ter aumentado bastante nesse último ano, e a previsão é que aumente também em 2021, é preciso entender que o custo de produção para esse produtor também aumentou. Então, a margem dele pode ter continuado estreita, em alguns casos até negativa, mas sim, se ele trabalhou com um bom planejamento, ele pode ter conseguido aproveitar esses bons preços que o mercado está pagando hoje. Agora, falando em bons preços e de mercado, como estão as exportações? Continuam tão elevadas como há meses atrás? Bom, no primeiro semestre de 2021, a gente observou uma leve retração no volume e no faturamento, quando a gente considera o estado de Mato Grosso. Em torno de 5% a redução no volume e 0,5% a redução em faturamento. Mas a gente pode dizer que está no mesmo patamar ainda o nível de exportação e os países que a gente atende em relação a 2020. É claro que a gente tem mais 6 meses aí pela frente que precisam ser considerados, quando a exportação pode melhorar um pouco mais. E a expectativa que a gente tem ainda é de um leve crescimento nas exportações até o final do ano. Embora o cenário de estagnação das exportações esteja sendo um pouquinho mais previsível por conta dessa estagnação e dessa redução que a gente teve no primeiro semestre. Mas ainda assim é positivo, quando a gente compara os dados que a gente obteve em 2020. A gente está mais ou menos no mesmo patamar de exportações. Agora, então, Bruno, se é uma redução bem pequenininha aí das exportações, como a gente pode entender o fato de que muitos frigoríficos, estão dizendo, olha, tem uma crise chegando, a situação não está tão positiva como estava antes. Como que a gente pode entender esse cenário? Bom, a gente pode entender da seguinte maneira, houve uma redução muito grande na quantidade de animais abatidos no estado de Mato Grosso, no Brasil como um todo. Mas no estado de Mato Grosso, a redução foi em torno de 11% no número de animais abatidos no primeiro semestre de 2021 em relação a 2020. E quando a gente compara o valor que a indústria consegue vender essa carne no mercado atacadista brasileiro, a gente observa que existe uma diferença de preço entre o valor pago ao pecuarista e o valor pago
pelo mercado atacadista de 12%, ou seja, a indústria está tomando prejuízo nesse primeiro semestre, maior do que ela tomou no ano passado, muito maior na verdade, em torno de 12% esse diferencial de preço entre o valor do boi gordo e o equivalente carcaça. Então, para a indústria frigorífica que não está muito bem posicionada no mercado para exportar, de fato ela pode estar um pouco mais propensa, um pouco mais exposta ao risco do mercado, porque ela não tem a possibilidade de exportar esse produto para um mercado chinês, ou saudita, ou árabe de forma geral, que paga mais pela carne que está sendo comprada. E aí, o mercado interno, como está estagnado, o consumo, né, a gente teve uma boa valorização do preço da carne bovina no mercado varejista, em torno de 35% do ano passado para esse ano. Fica uma situação um pouco complicada para a indústria. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Os preços subiram para todos. Subiram para os produtores, subiram para a indústria e subiu para o consumidor. A cadeia produtiva da carne, ela está mais cara. E não necessariamente as pessoas estão lucrando com isso, porque os custos de produção subiram para a classe seguinte. Então é importante a gente observar que o faturamento aumentou, mas os custos de produção também aumentaram para todos. Para os fornecedores de insumos, para os pecuaristas, para a indústria frigorífica e principalmente para o consumidor que está tendo que comprar um produto um pouco mais caro. Bruno, se não está bom para ninguém, né, da cadeia, da forma como você desenhou agora para a gente, o pecuarista vai fazer o quê? Vai abrir a porteira ou ele vai segurar lá o rebanho dele? Não, a gente tem algumas oportunidades que o mercado oferece, né? Oportunidades relacionadas à venda antecipada de animais, a um bom planejamento que pode ser executado dentro da porteira, né? O mercado futuro, nesses últimos meses, ofereceu boas oportunidades aos produtores que precisam ainda comercializar seus animais. Não é um cenário de desastre total. É claro que a gente está observando um cenário com menos lucratividade, mas não necessariamente com prejuízos a toda a cadeia. Nesse momento, o produtor e a indústria precisam trabalhar melhor com o seu planejamento, tentar ao máximo possível travar a sua rentabilidade para garantir passar por esse ano, que não é um ano fácil, é um ano difícil, né? E a gente espera que em 2022, com o aumento do rebanho, a gente tenha uma oferta um pouco maior de animais para abate e, por consequência, mais carne no mercado e uma estabilização do preço, quiçá uma redução no preço da carne no varejo. Bruno, para as pessoas entenderem, né, a gente está falando para dois públicos, para quem produz e também para quem consome. Quem consome não está nem um pouquinho feliz não com o preço que está encontrando. Muita gente, inclusive, está deixando de consumir a carne bovina como consumia antes. Era praticamente a preferência de toda a mesa do brasileiro. E, de outro lado, toda a sociedade torcia para que novos mercados fossem abertos, né, para que as exportações pudessem cada vez mais estarem elevadas. Mas, nesse momento, o brasileiro nem torce, né, para abrir mais mercado, porque se a carne for embora, o que fica aqui no mercado interno acaba tendo uma valorização de preço. Como que a gente pode, então, conseguir encontrar um equilíbrio para que abra novos mercados, se abram novos mercados, mas que o brasileiro também tenha uma certa margem de preço adequado? Tem que crescer então o rebanho, mas a gente já não tem um dos maiores rebanhos do mundo? De que forma equilibrar isso? A gente tem um dos maiores rebanhos do mundo, o segundo maior rebanho comercial do mundo. Acontece que é mercado, né? A gente reage de acordo com a oferta e a demanda. Hoje a demanda por carne no mercado doméstico, ela está enfraquecida por conta da crise que a gente tem passado. O mercado externo está aquecido, porém ele consome de 20% a 30% do que o Brasil produz de carne bovina. Então, e tem pago muito bem por isso. E aí você coloca também a questão de você ter menos animais sendo abatidos. A oferta diminuiu bastante. Então, menos oferta, menos animais no mercado, menos carne no mercado, demanda aquecida lá fora, existe uma valorização do preço. Não tem muito o que se fazer em relação ao mercado, ele trabalha desse jeito, é assim que funciona, a não ser se preparar, né, sempre, no caso do pecuarista, se preparar com o planejamento. Para o consumidor, a gente tem as opções dos cortes do dianteiro, que são cortes que podem ser aproveitados no dia a dia,
É claro que o consumo, nesse momento, ele acaba sendo reduzido, porque, de fato, para o nível de renda que o brasileiro tem hoje, é impossível que você tenha um consumo mais constante de carne bovina, porque a gente sabe que é um produto que, nesse momento, está caro. Mas a gente acredita, sim, que com o aumento da oferta de animais, esse preço possa se estabilizar ou até mesmo reduzir, para que o consumidor brasileiro consiga ter o acesso. Mas está caminhando para isso? Está caminhando para isso, mas a gente não acredita que isso vá acontecer ainda em 2021. Talvez em 2022, quando o rebanho já vai ter se recomposto, né? Porque a gente está passando por um período onde o pecuarista está retendo esses animais para aumentar seu rebanho. Então, em 2022 é possível que a gente tenha mais animais sendo ofertados, mais carne no mercado e aí uma oferta maior de produto e, por consequência, um valor mais atrativo. Além disso, a gente também espera que a economia passe a reagir e aí a renda do brasileiro passe a aumentar. Aumentando, ele já consegue assimilar, já consegue adquirir uma carne num valor um pouco acima da média, que é o que a gente está observando. Bruno, tem aproximadamente aí uns 2 meses que a Argentina tomou uma postura bem diferenciada, né? Acabou proibindo por 30 dias exportações da carne bovina justamente para tentar segurar o valor no mercado interno. Parece que o resultado não foi tão satisfatório assim. Qual o parâmetro que a gente tem de medidas que podem ser governamentais para tentar ajudar no equilíbrio da cadeia? Olha, assim, por experiência do que a gente já viu no Brasil e em outros países, toda vez que o Estado ele tenta entrar e decidir ou parametrizar preços, não dá certo, né? Eu sei que é uma situação difícil, a gente entende que muitas vezes a oscilação do preço acaba prejudicando muitas famílias de baixa renda, né? Mas o próprio mercado ele consegue se ajustar. Ele consegue se ajustar e colocar produtos alternativos ou, no caso da carne de boi, você tem a carne de frango, você tem a carne suína e você consegue oferecer produtos alternativos para a comunidade. E lembrando que esses produtos alternativos acabam diminuindo o consumo da carne bovina, que por sua vez acaba entrando em oferta para que o consumo seja reajustado. Então o mercado ele se autorregula. E quando o Estado ele entra para tentar normatizar algum preços de produtos, a gente observa que não dá certo. Foi assim na Argentina, foi assim e é assim na Venezuela e em diversos outros países. Então, embora possa parecer difícil, e realmente é difícil, principalmente para as famílias de baixa renda, a gente sabe que o mercado ele consegue se regular e oferecer produtos alternativos. Então, ok, Bruno, muito obrigada, viu, pelas suas explicações aqui no programa Agro Pantanal. A porteira aqui do programa está sempre aberta, viu? Obrigado pelo convite. Tá certo, gente. Olha, e falando aqui de carne bovina, a gente vai para a receita agora, porque você está querendo já cozinhar aí nesse domingão para a família, mas a gente não vai de um bom churrasco hoje não, tá? Vamos de carne suína, porque estão bem mais em conta e também é muito saborosa. Roda aí então a receita de hoje.
receita maravilhosa, ficou com água na boca, né? Eu também, olha, acho que vou conseguir fazer igual, será? Vou tentar e depois eu conto aqui, viu? Bom, já que a gente está falando aí de sabores à mesa, vamos então saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos então saber se o leite realmente auxilia no sono ou não. Verdade, exatamente. Vê que o leite tem propriedades promotoras do sono, rico em triptofano, o qual, convertido no organismo em serotonina, vai ajudar sim a adormecer, ter aquele sono dos anjos. Mas o leite, gente, tem que ser sempre desnatado, viu? Se for um leite muito gorduroso, aí pode ter uma indigestão e vai atrapalhar o seu sono. E olha, assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. E olha, domingo que vem eu continuo te esperando aqui, porque tem muito mais para você que ama esse mundo do agronegócio e da agricultura familiar. Até domingo que vem.